Mas então, como nós íamos dizendo, nós temos 3 formas de lançamento. Então, não basta fazer esse raciocínio sobre apenas uma forma de lançamento quando eu tenho 3. Então vamos lá. E se o tributo for lançado por declaração, como é que funciona? Vejam, senhores, nos tributos lançados por declaração, eu tenho que o prazo de 5 anos para constituir o crédito também só se conta a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o lançamento deveria ter sido efetuado. Então veja, o contribuinte vai entregar uma declaração e a autoridade vai constituir o crédito tributário a partir dessa declaração. Mas qual é o prazo decadencial da Fazenda Pública para constituir o crédito tributário? 5 anos, que se contam a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte, aquele em que o crédito tributário poderia ter sido constituído, mas não foi constituído. Mas, uma vez constituído, ponto, cessou o prazo decadencial da Fazenda Pública e começou o prazo prescricional da mesma Fazenda Pública. Para quê? Para exigir o crédito tributário através da competente ação de execução fiscal. Então o raciocínio é parecido, só que aí você tem que analisar qual é o prazo que esse contribuinte tem para declarar e qual é o prazo que a Fazenda Pública tem para constituir a partir dessa declaração, e que esse prazo decadencial só se conta a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte. Ponto. Muito bem. Agora vamos para a terceira forma, e é essa que causa muita confusão e muita gente não entende. Eu conheço advogados que têm mais de 20 anos de formado e não sabem o que é prescrição e nem decadência em matéria tributária e confunde alhos com bugalhos, né? E vou explicar que nós não faremos isso. Nós temos uma formação diferente em que nós saberemos diferenciar cada prazo decadencial e prescricional de forma diferente, de acordo com o tipo de lançamento. Observem, senhores. Vejam, o artigo 150 do CTN, ele diz... Ele trata do lançamento por homologação, porque o lançamento por homologação é diferente dos demais, já expliquei. E o artigo 150 ele diz: o lançamento por homologação que ocorre contra os tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que referida a autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa. Muito bem. Então, ocorreu o fato gerador, eu sou o contribuinte. Eu tenho que calcular o montante, recolher e aguardar. Aguardar quanto tempo, senhores? 5 anos. Mas 5 anos a partir do exercício seguinte? Não, senhor. 5 anos do fato gerador. Veja a diferença abismal. Por quê? Porque o parágrafo 4º do artigo 150 diz: se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então eu tenho, senhores, que no lançamento por homologação, o prazo decadencial da Fazenda Pública, que é de 5 anos, ele começa a correr a partir da ocorrência do fato gerador. Porque desde o momento da ocorrência do fato gerador, já está em curso o prazo decadencial da Fazenda Pública para exigir de ofício se o contribuinte recolheu a menor ou não recolheu. E uma vez transcorrido esse prazo de 5 anos, estará extinto, homologado e extinto o crédito tributário. Então vejam, senhores, qual é a situação que eu tenho? Eu tenho uma situação em que nos tributos lançados por homologação,
não corre o prazo do 173. Por que não corre o prazo do 173? Porque corre o prazo do parágrafo 4º do artigo 150, que é diferente do 173. Então, nos tributos lançados de ofício, 173, 174. Nos tributos lançados por declaração, 173, 174. Nos tributos lançados por homologação, 150, parágrafo 4º e 174. Essa é a questão. Vamos imaginar que o tributo tenha vencido, ou seja, ocorreu o fato gerador, esse contribuinte calculou o montante, recolheu e vai aguardar 5 anos. Só que ele recolheu a menor, ele não recolheu direito, ele recolheu metade. A Fazenda Pública, nesses 5 anos, ela vai lá e diz: olha, o senhor recolheu metade, vou exigir o tributo, multa de mora, juros e correção e multa de ofício. E vou lavrar um auto de infração em imposição de multa. E aí sim, constituiu o crédito tributário de ofício, na falha, no erro, na falta, na omissão do contribuinte. Muito bem. Aí sim, a partir da constituição do crédito tributário, aí ela vai ter o prazo de 5 anos para exigir. Agora, se ela não fizer isso, se ela deixar transcorrer o prazo de 5 anos sem se pronunciar, reputa-se homologado e extinto o crédito, mesmo que tenha sido recolhido a menor, mesmo que não tenha sido recolhido nada. Esse contribuinte vai se beneficiar dessa conduta, por quê? Porque a autoridade se omitiu, ela deveria comparecer e verificar. Não compareceu, não verificou, decaiu desse direito. Veja, não prescreveu, decaiu. Por quê? Porque o prazo do parágrafo 4º do artigo 150 do CTN, e agora sim a explicação, não é um prazo prescricional, é um prazo decadencial. Ela decai do direito de constituir o crédito tributário. E reputa-se homologado. É a chamada homologação tácita, que eu já havia me reportado a ela. Mas, veja, a homologação tácita é um prazo decadencial da Fazenda Pública, não é um prazo prescricional. Então nós temos que diferenciar bem o que é decadência e o que é prescrição em matéria tributárias. E para raciocinar bem, nós temos que raciocinar em face dos 3 tipos de lançamento. Entenderam isso, senhores? Vejam, nem de longe, isso é coisa fácil de entender. Isto é difícil. Eu vou encerrar a gravação e vou abrir para perguntas e comentários. 1 minuto, por favor.